propósito aqui é, dentro dessa sequência, sobre as leituras de Marx, né, propósito de se renovar a pesquisa sobre os textos de Marx, sobre as teorias, teoria por ele trabalhada, cruza com, na sua origem, ali nas primeiras tentativas de retomar o texto de Marx, cruza com o episódio da Escola de Frankfurt, que me levou aqui a uma formulação de um objeto de investigação que eu gostaria de apresentar rapidamente nessa sequência, né? Acontece que dois alunos de Adorno, nos anos de apogeu da Escola de Frankfurt, ou seja, nos anos 60, a saber, Helmut Reichel e Hans-Georg Backhaus, são os pioneiros do que este último batizou de Neue Marx-Lektüre, uma linha de investigação que, a partir da década de 1970, tem contribuído significativamente para a retomada da pesquisa das fontes, quer dizer, dos textos de Marx, uma perspectiva cada vez menos ortodoxa, como nós vimos num bloco anterior, né? De certa forma, o que se vem fazendo aqui é um desdobramento dessas leituras em suas diversas facetas, né? Lá no início, a gente conta ali com o trabalho de Reichel, de Backhaus, são os primeiros trabalhos que apontam nesse sentido, fim dos anos 60 e, sobretudo, ao longo dos anos 70. Backhaus confessa em seu livro de 1997, onde, como comentei anteriormente, ele reúne uma série de artigos dos anos 70, mas também alguns dos anos 80, e acrescenta mais material novo ali. Nesse livro de 1997, A Dialética da Forma-Valor, ele confessa ou comenta, né, que as ideias centrais dessa retomada de Marx estavam presentes nas aulas de Adorno, o que leva aqui à seguinte questão, a ser esmiuçada na sequência. Como a escola de Frankfurt se relaciona com Marx? Para tanto, cumpre começar do começo, a saber, pela fundação do Instituto para a Pesquisa Social de Frankfurt, que mais adiante, né, a fundação se dá na década de 1920, essa marca que nós conhecemos hoje como Escola de Frankfurt, ela vem nos anos 50 e se estabiliza ali a partir dos anos 1960. Então, inicialmente, nós estamos falando aqui do Instituto para a Pesquisa Social de Frankfurt, e eu vou passar, então, a passar um pouco o histórico desse instituto desde sua fundação até, digamos, ali, essa transição final para esses trabalhos de Reichel e Backhaus, que já leva, então, na outra direção. Backhaus, Reichel e os autores ligados à Neue Marx-Lektüre não atuam ligados ao Instituto para a Pesquisa Social, portanto, não são ligados à Escola de Frankfurt como pesquisadores, apesar de alguns terem sido estudantes dentro dessa instituição, né? A proveniência dos recursos que permitiram a criação em Frankfurt de um instituto voltado para a pesquisa social numa perspectiva marxista foi registrada em construção anedótica por Bertolt Brecht, que via em seus colaboradores típicos representantes da esquerda teorizadora. Lembrando que Brecht era, de fato, um comunista, né? E, portanto, ele tem uma certa dificuldade em compreender essas figuras de esquerda que não se colocam mesmo na militância e, portanto, atuam concretamente junto aos trabalhadores ou aos momentos sociais efetivos, né? Então, isso do, do diário dele, né? Ele coloca essa nota pitoresca, né? Um velho rico, comerciante de trigo vai, morre, inquieto com a miséria no mundo.
Ele destina em seu testamento uma grande quantia à fundação de um instituto que deve investigar a fonte da miséria. Essa é naturalmente ele mesmo, né? Como comerciante de trigo, né? O velho Hermann Weiler, que a Brecht se refere aqui, ele fez fortuna na Argentina, onde ele passa atual ali na década de 1890, né? E na Argentina ele fez fortuna como exportador de trigo para a Europa, portanto é um capitalista, né? E essa anedota tem esse sentido, porque é o velho Weil que vai fornecer os recursos ao filho, Felix Weil, para a fundação desse instituto, né? Então colocar isso de uma forma assim, anedotária, o Brecht, de certa forma, tem razão, né? São, digamos assim, burguesas pesquisando a origem da miséria que a própria burguesia provoca no mundo. O Felix Weil, nascido em 1898, filho, né? Felix Weil teve a ideia de um instituto independente para a pesquisa social no ano de 1922, por ocasião de um encontro de estudiosos do marxismo. A legendária Erste Marxistische Arbeitswoche, realizada em Ilmenau, Thüringen, sob iniciativa de Felix Weil e Karl Korsch. Participaram do encontro, entre outros, Georg Lukács, Karl Korsch, Friedrich Pollock e Karl August Wittfogel. Tendo Lukács e Korsch apresentado algo do que sairia em livro no ano seguinte. Esses todos são autores, como nós vamos ver pela frente, envolvidos aí com essa preocupação de que é preciso dar um novo rumo aos estudos ligados ao marxismo, né? Rompendo, no caso dos primeiros que vão fazer isso, que estão trabalhando nisso nessa altura ali, é o Lukács e o Korsch, rompendo tanto com a social-democracia quanto com o que nessa época já o Partido Comunista, né? Lembrando que em 1917 ocorreu a Revolução Russa e que, portanto, no cenário da década de 1920, há uma concorrência entre a social-democracia e os comunistas. Esses autores vão romper com o tipo de marxismo que é praticado tanto numa dessas linhas quanto na outra, que são uma compreensão histórica, né, do marxismo, que no caso da social-democracia congela bastante, né, as perspectivas revolucionárias, e no caso dos comunistas é uma outra construção que enfatiza exatamente a importância da Revolução Russa como um episódio que aponta para novos rumos, mas eles compartilham, de certa forma, algumas teses fundamentais, né, que remontam lá a Engels e essas ideias que a gente reconstituiu como ideias problemáticas em blocos anteriores. Então, esse grupo se reúne, né? Então existe essa narrativa. Eles teriam se reunido no ano de 1922, o que significa antes da fundação, em 1923, do Instituto para a Pesquisa Social. De certa forma, esse deve ter sido a motivação para colocar essa data dessa forma, né? É, uma das, veremos adiante, né? É uma das versões apenas, né? A ideia teve logo o apoio de Friedrich Pollock e de Max Horkheimer, ambos recém-doutorados em Frankfurt. Então, são oriundos da Universidade de Frankfurt, e deve ser lembrado que é uma universidade nova nessa época, né? A Universidade de Frankfurt foi fundada apenas em 1912, então é uma universidade que tem essa dinâmica de que começa a ensaiar ali a aproximação com temas sociológicos. Esses autores como a Horkheimer e depois também a Donovan estão envolvidos ali no esforço de introduzir a sociologia como uma disciplina ali no contexto da Universidade de Frankfurt, né? Então, tendo o velho Weil aprovado o projeto dos jovens, decidiu-se chamar o novo órgão de Instituto para a Pesquisa Social. Como primeiro diretor foi convidado Kurt Albert Gerlach,
Mas com sua morte, já em outubro de 1922, passou-se a função para Karl Grünberg. A fundação, então, se dá efetivamente em 1923, a inauguração do prédio em 1924, então, a inauguração do Instituto para Pesquisa Social, ligado à Universidade de Frankfurt, apesar de ter recursos próprios, então funciona como um instituto relativamente independente dentro da universidade, ligado à Universidade de Frankfurt. Então, os pesquisadores do instituto, eles se comprometem a dar aulas na, na Universidade de Frankfurt e tem algumas vantagens ligadas aí à inserção acadêmica, né, dos pesquisadores do Instituto. Vai ser muito importante ali para a carreira de vários deles, já que todos esses os pesquisadores ligados ao Instituto para a Pesquisa Social são de origem judaica, que tem, portanto, bastante dificuldade em sua colocação dentro do universo acadêmico alemão daquela época, né? Então, o Instituto para a Pesquisa Social, ele também cumpriu essa função, né, de permitir o acesso de autores judeus, né, a essa institucionalização acadêmica. Esse aqui essa é uma foto antiga, o prédio não existe mais, mas isso aqui é o prédio que foi erguido naquela altura, então inaugurado em 1924, num estilo assim que hoje nos parece bastante suspeito, né, que está ligado ali a um estilo que é usado muito pelos fascistas, né, que ele tem algumas características assim monumentais sempre, né, e essa característica de algo sólido e meio assustador. Então, o primeiro prédio do Instituto é que depois, naturalmente, com a ascensão dos nazistas, tiveram que abandonar o prédio e conheço a história de como é que ele foi ocupado durante o regime nazista, mas provavelmente ele serviu para alguma função desse regime, né? O Instituto para a Pesquisa Social de Frankfurt contou como seu primeiro diretor Karl Grünberg, austro-marxista, né? Então, os primeiros anos do Instituto ele funciona efetivamente como um instituto de pesquisas marxistas, né? A preocupação é e os autores que estão envolvidos aí na década de 1920 no Instituto são pesquisadores que trabalham numa linha muito em continuidade ainda com o marxismo mais tradicional, né? Esse tipo de pesquisa que se faz também ligado à social-democracia, né? Algumas coisas ligadas depois aos comunistas, né? Então, o Grünberg era um austro-marxista, né? E ele assume, então, até sofrer um derrame em 28, ele é o diretor de uma importante revista que publica material de pesquisa de interesse dos marxistas, que se chama Arquivo para a História do Socialismo e do Movimento dos Trabalhadores, que existiu de 1911 a 1930. Ele era diretor dessa revista e foi convidado, então, para se dirigir a Frankfurt e se tornar diretor do Instituto para Pesquisa Social. Então, de 23, 24 até 1928, quando ele sofre um derrame, de fato assume essa função. Interinamente, então, assume Pollock, né, que vai até o fim, né, sempre está envolvida na administração. Ele é uma das cabeças por trás do Instituto, porque tem que lembrar que eles sobreviveram como instituto a essa catástrofe que foi a ascensão do nazismo na Alemanha, né? Eles conseguiram deslocar seus recursos para fora da Alemanha a tempo, né? De modo que eles puderam ir para o exílio, contando com os recursos que foram provenientes, né,
essa doação inicial lá do Velho Weir. Então, o Pollock funciona muito como administrador do Instituto, apesar de, nessa fase inicial, ele ter também é, atuado como pesquisador. Ele, mais tarde, praticamente não atua como pesquisador, ele se coloca no segundo plano e cuida dessa parte administrativa para que gente como Horkheimer, primeira fase também Herbert Marcuse, depois Adorno, Eric Fromm, uma série de autores que de fato vão tocar a pesquisa, aqui já falando no exterior, né? Seja na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, como vai vir em seguida. Nessa fase também há uma colaboração do Instituto para a Pesquisa Social com Mega 1, que é aquele projeto, primeiro tentativa de uma edição completa das obras de Marx e Engels, né, que vai ser interrompido, então, nos anos 30, sobre o recrudescimento do stalinismo, né, e aí para só voltar depois, no fim dos anos 60, a retomar esse projeto agora já com uma outra versão que se chama Mega 2, que está em andamento atualmente e que pretende cobrir todos os textos legados por esses clássicos, né, do marxismo. Então, essa colaboração com o Mega 1 consistia em fazer fotocópia de manuscritos de Marx e Engels guardados pelo Partido Social Democrata Alemão, né? Então, os arquivos estavam na sede do SPD Berlim, né? E o instituto aqui se encarrega de fazer as fotocópias. Essa Mega 1, ela é tocada em Moscou, né? E então essas fotocópias foram importantes, né, para se poder levar adiante. Infelizmente, né, o projeto não sobreviveu à intervenção de Stalin, que nos anos 30 começa a fazer uma limpeza ideológica que vai custar a vida de muita gente que está envolvida em coisas que não interessavam ao stalinismo. Né? Pesquisas marxistas na primeira fase são, como mencionei, pesquisas assim, que não destoam muito de outras pesquisas de marxistas ligadas à social-democracia. No caso aqui, quando a gente fala em comunismo, estamos falando da União Soviética, né? Estamos falando de uma outra linha de pesquisa que, portanto, tem pouco intercâmbio, né? Pouco contato com o tipo de pesquisa que se faz no Ocidente. Tanto que é nessa época, ali nos anos 20, né, fim dos anos 20, né, que se cunha essa expressão marxismo ocidental, precisamente por aqueles que falam em nome do que eles consideram o marxismo oficial dessa época, que é o Partido Comunista Soviético, né? Ou seja, marxismo oriental. O marxismo ocidental inicialmente é cunhado como uma expressão pejorativa para caracterizar esses autores, né, que estão teorizando muito sobre a revolução, o socialismo, o proletariado, sem propriamente colocar a mão na massa. Né? Então, nesse sentido, a gente tem essas pesquisas marxistas muito de tipo praticadas no Ocidente. Né? O próprio Felix Weil, né, que é o filho do doador inicial, né? Ele tem 1921, sai com um livro de socialização, ensaio de uma fundamentação conceitual, que é um tema que circula nessa época ali, sobretudo entre os social-democratas e os debates ali envolvendo social-democratas, comunistas, marxistas, de toda ordem, né? Que é o conceito de socialização, né? Que vai sendo absorvido pela sociologia, que é uma disciplina que está se estabilizando nessa época ali. Tem que lembrar que os pais fundadores são da segunda metade do século XIX,
E aí, no início do século XX, a gente assiste aí uma penetração progressiva do socialismo como uma disciplina universitária, né? Friedrich Pollock escreve uma tese sobre a teoria do dinheiro em Marx, 1923. Depois, em 1926, ele tem a refutação do marxismo de Werner Sombart, né? 1929, aí já entrando para as preocupações concretas desses autores, né, os ensaios de economia planejada na União Soviética entre 1917 e 1927, eles são marxistas, então tem essa preocupação, né, com uma possível revolução comunista. Para eles faz muito sentido olhar para o que já ocorreu na União Soviética, né, para analisar o que está acontecendo com essa economia planejada lá na União Soviética, em que medida isso poderia constituir um modelo que poderia inspirar outros, outros países, né, e outras sociedades, né, para adotar algo semelhante. Né. Aí nessa linha das pesquisas marxistas, nessa primeira fase, nós temos de Karl August Wittfogel, em 1924 a 1922, a ciência da sociedade burguesa, que vai ser um tema bastante importante dentro desse debate. Vários autores vão se ocupar disso, como nós vimos, aliás, alguns no bloco anterior. Né? Depois, 1924, História da Sociedade Burguesa, e o que é propriamente a especialidade de Wittfogel, que vai depois também migrar e vai continuar com essa pesquisa, né? Em 1926, sai a primeira texto nesse sentido, que é o Despertar da China. Depois, 1931, Economia e Sociedade da China. E 1957, aí já em inglês, né? Um texto bastante conhecido, né? Despotismo Oriental, um estudo comparativo do poder total. Né? Ele volta seus interesses, porque seria para esse um conceito que se encontra já em Hegel, né? Que depois vai também estar presente ali em algumas análises de Marx, que é o conceito de despotismo oriental, né? Para pensar esses regimes aqui, particularmente da China. Depois temos Franz Neumann, em 1929. Ele sai com o significado político e social da jurisprudência trabalhista. Essa é a, a especialidade dele. Ele se ocupa, né, do direito. Né? Em 1932, liberdade de coalizão e constituição. Então, Franz Neumann ele fornece um dos primeiros elementos, né, de uma reflexão como é que se pode tratar o direito numa perspectiva marxista ou materialista histórico. Né? É, e que vai depois, naturalmente, já na época das novas leituras de Marx, ser resgatado em certos momentos ali daquilo que nós vimos lá como aquelas teorias da derivação do direito e do Estado, né, que nós vimos no bloco anterior. Então, o Neumann é um que ensaia algumas coisas nesse sentido já lá na década de 20. Né? Pois, em 1934, nos Franz Pockenauer, passagem da cosmovisão feudal para a burguesa, que, como vimos no bloco anterior, né, depois vai ser já submetida a uma resenha crítica por Henrik Grossman, a resenha que foi publicada na revista do Instituto em 1935. Então, esse debate nós já vimos e a importância que isso teve ali para essa figura central ali para certos tópicos, né, poderíamos chamar também de derivação da ciência e da filosofia, né, dentro desse modelo materialista histórico em que um dos autores a ser considerado é o Henrik Grossman, e, aliás, em 1929 tinha publicado, né, a Lei da Acumulação e do Colapso do Sistema Capitalista, que é um tópico comum da teoria marxista. Em 1929, 1933, são esses anos que precedem, né, a ascensão do
do nazismo, portanto também bastante tumultuados, porque os debates vão ser bastante polarizados entre comunistas, socialistas e, por outro lado, os fascistas, né? Então, desse período de 29 a 33, nós temos a incorporação no Instituto para Pesquisa Social, né, do Instituto, o Instituto Psicanalítico de Frankfurt, de se ligar ali ao Instituto para Pesquisa Social, um dos primeiros institutos psicanalíticos alemães, né? Isso é muito importante porque para vários autores ligados ao Instituto para Pesquisa Social, a psicanálise foi muito decisiva. É o caso do Fromm, é o caso também de Marcuse, mas também Adorno vai fazer um esforço para a incorporação. E os autores que lidam com esse material processado pelo Instituto para a Pesquisa Social até hoje, né, costumam ter uma certa relação com psicanálise, com esses debates. Instalado no prédio do Instituto para a Pesquisa Social, né, portanto, esse Instituto Psicanalítico de Frankfurt foi instalado lá. Ele contou com Karl Landauer, Erich Fromm e Herbert Marcuse como protagonistas, né? Fromm e Marcuse vão continuar depois, bastante tempo ainda, né? Como pesquisadores do Instituto, né? Karl Landauer chegou a psicanalizar Horkheimer em 1928, 1929. Né? Isso é contexto ali, desse episódio importante, né? Da incorporação da psicanálise aos interesses do Instituto para a Pesquisa Social. Né? Do administrativo, a partir de 1931, Horkheimer e Pollock, então, cada vez mais se coloca no segundo plano como aquele que toca efetivamente a administração, e o Horkheimer começa a se projetar como diretor do Instituto, e a cabeça que vai até sua aposentadoria na década de 60, dominar, né, o que pode e o que não pode acontecer dentro do Instituto. Né? Então, esse duo, que Horkheimer e Pollock, como visto ali, eles vêm da Universidade de Frankfurt, eles eram amigos desde os tempos de estudante, e o Pollock meio que fica apagado atrás de Horkheimer, uma espécie de administrador, né, que é muito importante para a sustentação do Instituto. Então, Horkheimer é um autor muito conhecido, enquanto que Pollock, pouca gente que não estuda aqui a história, né, desse instituto, pouca gente ouviu falar o nome dele. Então, com a ascensão do nazismo, né, a primeira a emigração imediata se dá para a Suíça, né, Genebra, em 1933, e depois o Instituto vai se transferir em 1934 para Nova York, onde vai ficar a administração até fim dos anos 40, quando eles vão providenciar o retorno, né, do novo contexto, o retorno para a Alemanha. Né? Então, Nova York vai ser por muito tempo ali a sede administrativa do Instituto. Com a mudança de Horkheimer e Adorno para Los Angeles em 1940, a direção fica novamente a cargo de Pollock em Nova York. Então, de 34 a 40, Horkheimer e Pollock estão atuando assim, lado a lado. Né? Depois, em 1940, há esse deslocamento de Horkheimer e Adorno para Los Angeles. São episódios ligados ao Instituto que não são muito do nosso interesse, porque não é o foco aqui, né, de colocar. Só estou apresentando aqui para se ter uma ideia do que foi o Instituto para a Pesquisa Social, de como ele tem raízes no marxismo, inicialmente bastante pesquisas marxistas, né, e a partir dessa entrada de Horkheimer na direção do Instituto, ele vai tomar um outro rumo. Porque Horkheimer, apesar de ele ter
nessa preocupação, ele, um pensamento bastante afastado, né, que seria Marx, e para não falar do marxismo tradicional, né? Então, Horkheimer, nesse período ali do exílio, eles vão redigir ali no período de Los Angeles também, né, um livro que é bastante lido, Dialética do Esclarecimento, Fragmentos Filosóficos, esse é o título do livro, né, publicado em 1947, mas ele foi escrito entre 1942 e 1944, portanto, no período mesmo da Segunda Guerra Mundial, né. No período de exílio, então, ocorrem extensas pesquisas sobre fascismo, antissemitismo, caráter autoritário, tudo temas que são muito importantes e com que o Instituto para a Pesquisa Social também vai abrindo portas nos Estados Unidos e que vai estar fortemente associado para os autores que se ocupam desses temas até hoje, eles são autores muito importantes nesse sentido, mas que, rigorosamente falando, não precisa ter um tratamento materialista histórico. A pesquisa que eles fazem procura integrar elementos da sociologia, elementos psicanalíticos, isso tudo faz parte, né, para tentativa de compreender esse fenômeno né, do caráter autoritário que assola a sociedade burguesa, e aí tem diversas explicações, né? Existe a explicação mais materialista histórica, que não é propriamente a que esses autores seguem, eles estão fazendo um trabalho mais de integração, né, com outras vertentes teóricas, né? Retorno, como mencionei, então, no fim dos anos 40, se prepara o retorno, e em 1959, 1951, então tem a inauguração do novo prédio. Horkheimer deixa a direção em 1964, ao se aposentar. Adorno vai dirigir o Instituto até a sua morte, em 1969. Só de curiosidade, 71 a 2001, o Instituto é dirigido por Ludwig von Friedeburg. Depois, talvez mais conhecido aqui no Brasil, Axel Honneth, vai dirigir o Instituto de 2001 a 2018. E a partir de 2021, nós temos Stefan Lesenich na direção do Instituto. Esse é o prédio novo, né, onde funciona o Instituto para a Pesquisa Social hoje, né, um prédio que, aliás, para a década de 50 ali, tem uma arquitetura bastante moderna, né, bem funcional, bem projetado nesse sentido. E é na cidade de Frankfurt, né, que dentro da Alemanha se destaca exatamente por uma arquitetura um pouquinho mais verticalizada também. Se olhar aqui pela janela, dá para ver prédios da cidade de Frankfurt, né? É bastante incomum prédios altos, né, em cidades alemãs. Eles têm uma outra conceito arquitetônico. Para se referir a instituto, né, eu estou falando aqui nessa fase ali, até a década de 50, a gente deve falar, não pode falar propriamente de escola de Frankfurt, porque isso é cunhado só mais tarde, né? Então, a designação inicial é Instituto para a Pesquisa Social. Depois é conhecido também como teoria crítica, isso desde o ensaio de Horkheimer, teoria tradicional e teoria crítica, vou falar disso um pouco adiante, né? De 1937, né? Então ele defende ali a necessidade de elaborar uma teoria crítica, então também é conhecido muito, né, o trabalho aí já temos o projeto, né, como teoria crítica ou teoria crítica da sociedade, né. Como isso está vinculado a Marx, a gente pode ver depois no próprio artigo do Horkheimer. E, finalmente, como é mais conhecido hoje, né, é como a Escola de Frankfurt. Então, as histórias que têm sido escritas sobre o Instituto para a Pesquisa Social sempre tem como título a Escola de Frankfurt, apesar de na fase inicial isso não ser ainda
acaso, né? Então, a Escola de Frankfurt passa a circular como uma marca, né? Desde os anos 1960, tendo como centro, né, figuras como Adorno, Horkheimer, mas também já gente mais jovem, como Habermas, que nos anos 50 passa como pesquisador e finalmente vai acabar professor aí nos anos 60, e se associa a ele também à Escola de Frankfurt, apesar daí já começar a ter um debate sobre se devemos limitar essa designação de Escola de Frankfurt ao que foi propriamente esse projeto envolvendo Horkheimer, Adorno, gente como Marcuse, como Fromm, também marginalmente Walter Benjamin. E se devemos limitar isso, então, seria até a morte de Adorno, em 1969, né? Ou se deve estender e falar, então, de segunda geração, terceira geração, né? Que seria, então, uma outra, né? Porque toma outros rumos, né? Então, em que medida, quando nós falamos de Habermas, ou depois de Horner, né, em que medida nós estamos ainda falando da mesma coisa, né? Estamos bastante longe desse projeto criado ali na esteira, né, do pensamento de Adorno, de Horkheimer. Então, presença de Marx nas pesquisas do Instituto, que é o que lhe interessa propriamente aqui, né? Como é que isso vai entrando e apresentar a minha pretensão aqui não é ser exaustiva, mas é apresentar algumas coisas centrais, né? Vou deixar de lado ali, por exemplo, Habermas, que também tem uma relação com, com Marx e materialismo histórico, né? Porque isso já é uma outra história, a meu ver, né? Seria melhor dar uma outra designação a isso. Então, lá atrás, Marcuse publica, já em 1932, na revista Die Gesellschaft, editada pelo marxista Rudolf Hilferding, uma resenha dos manuscritos econômico-filosóficos, texto inédito de Marx, escrito em 1944 e publicado pela primeira vez neste ano como terceiro volume de Mega 1. Então, Mega 1 que mencionei, e houve uma colaboração do Instituto para Pesquisa Social ali fornecendo fotocópias de material. Então, essa publicação dos manuscritos econômico-filosóficos, também conhecidos como manuscritos de 1844, manuscritos de Paris, né, foi muito importante para desenvolver uma determinada leitura de Marx, mais de cunho filosófico, né, para essa aproximação. Né. Esse texto é um texto juvenil de Marx, né, e que até 32 não era público, não era conhecido, assim como a ideologia alemã, que também sai nesse ano, né? Mas particularmente são os manuscritos econômico-filosóficos, por alguns conceitos que vão estar presentes ali em vários dos autores ligados ao Instituto para a Pesquisa Social, né? Como a alienação, né? E conceitos um pouco ligados ali naquele período Marx está um pouco sob influência de Feuerbach, é o contexto que Marx escreve isso. O contexto da recepção dos manuscritos de 1844 por Marcuse. Quer dizer, quem é o Marcuse daquele momento, de 32? O programa de uma ontologia fundamental no entorno de Heidegger, junto ao qual Marcuse pretendia obter a licença de lecionar com seu livro A Ontologia de Hegel e a Fundamentação de uma Teoria da Historicidade, publicado também em 1932. Né? Então, assim, o Marcuse foi estudante junto a Heidegger. Ele acabou, assim, está claro para ele que um livro desse tipo ali, aproximando essas coisas ali, não era bem do interesse de Heidegger, então não chegou a, de fato, encaminhar o texto, né? Mas ele tinha inicialmente a ideia de obter, né? A habilitação, se chama isso em alemão, né? Junto a Heidegger, e aí por isso também a ontologia de Hegel, né?
historicidade, que são historicidade, por exemplo, conceito-chave de ser e tempo, né? Então, entender o contexto em que Marcuse lê os manuscritos de 1844, ou seja, ele tem uma perspectiva bem filosófica no sentido das leituras, né? Da metafísica que o Heidegger propõe ali nessa época. Daí, nessa resenha de Marcuse, né, uma interpretação ontológica dos manuscritos, interpretação no trabalho como autorrealização da essência do ser humano, ou de seu ser genérico, etc. Né? Isso são os temas típicos, né, do Marx, digamos, da 1940 porque em 43 ele está fazendo já uma outra coisa. Depois, a partir de 1845, ele começa aos poucos a tomar outro rumo. Bem que algumas dessas coisas ainda se podem encontrar também na ideologia alemã, que é de 45, 46. Né? Então, esses dois textos, né, os manuscritos de 44 e a ideologia alemã, 45, 46, eles não tinham sido publicados até 1932, e é nesse contexto de Mega 1 que eles saem pela primeira vez, e é particularmente os manuscritos que vão ter nas décadas seguintes um grande histórico de recepção. A ideologia alemã, menos, mas os manuscritos foram muito importantes para uma certa leitura humanista, né, de Marx, porque ali Marx ainda não está enveredando ali tanto pela crítica da economia, apesar de temas econômicos estarem presentes ali, ele tem uma pegada muito mais filosófica, né, ali próximo de Feuerbach, que faz uma filosofia de cunho antropológico, etc. Os manuscritos foram decisivos também na recepção de Marx em Erich Fromm. Né? Em Erich Fromm a gente encontra muitos conceitos de alienação, natureza humana, etc. Aqui entra nessa recepção, nessa publicação também, e a importância dos manuscritos de 44 para os autores que estão ativos nessa época, na década de 30, né? É o Lukács que confessa no prefácio de 1967, prefácio à História e Consciência de Classe, ele diz o seguinte, né, sobre o primeiro contato que ele teve com os manuscritos econômico-filosóficos, que eu acho bem significativo, né, do que significou é, que significaram os manuscritos, né, para os autores em questão aqui, né. Dizia o Lukács em 67, né, em 1930, tornei-me colaborador científico do Instituto Marx Engels de Moscou, que é o instituto que está trabalhando em Mega 1. Nesse período, vieram em meu socorro dois felizes acasos. Tive a ocasião de ler o original, já completamente decifrado, dos manuscritos econômico-filosóficos e travei conhecimento com Lifshitz, dando início a uma amizade que duraria a vida inteira. A leitura dos textos de Marx rompeu todos os preconceitos idealistas de história e consciência de classe. É certo que eu poderia ter encontrado em seus outros textos, lidos anteriormente, ideias semelhantes para essa transformação teórica, mas o fato é que isso não aconteceu, obviamente porque os lia desde o início com base em minha própria interpretação hegeliana, e somente um texto completamente novo poderia provocar esse choque. Isso aqui, esse prefácio 67 tem várias entradas assim autocríticas em relação à história e consciência de classe, né? Que eles assim é muito hegeliano, muito idealista, etc. E aqui ele está dizendo que os manuscritos de 44 foram um choque para ele, porque levaram ele a ver basicamente, né, que Marx tem uma ontologia, né, porque esse que é quem conhece o Lukács Maduro, né, tem um projeto, né, de uma leitura ontológica de Marx, né, que é a ontologia do ser social. Né. Então foi um choque. De qualquer modo,
ainda consigo me lembrar do efeito transformador que produziram em mim as palavras de Marx sobre a objetividade como propriedade material primária de todas as coisas e relações. A isso se somava a compreensão, já mencionada, de que a objetificação é um tipo natural, positivo ou negativo, conforme o caso, do domínio humano sobre o mundo. Ao passo que a alienação representa uma variante especial que se realiza sob determinadas circunstâncias sociais. O conceito de alienação é um dos conceitos chaves, né, do Marx, dos manuscritos de Paris, né? E o conceito que Lukács emprega em História e Consciência de Classe, como vou comentar em seguida ali, é outro conceito que vai ser muito importante para Adorno e outros autores ligados ao Instituto para a Pesquisa Social, que é o conceito de reificação, né? Então, aqui, de certa forma, ele está resgatando, está retomando ali temas dos manuscritos de 44, né, porque ele visualiza aí uma perspectiva mais ontológica de, de Marx, né, em Marx. O comunista húngaro Georg Lukács teria cruzado o caminho dos frankfurtianos antes mesmo da fundação do Instituto para Pesquisas Sociais, em fevereiro de 1923. Já mencionei isso, né, que existe uma versão que coloca Lukács num encontro que teria ocorrido em 1922, né? Ele teria participado em 1922 daquele encontro de estudiosos do marxismo, a legendária Erste Marxistische Arbeitswoche, como mencionei, realizado em Ilmenau, Thüringen, sob iniciativa de Felix Weil e Karl Korsch, a partir do qual se teria formado a ideia da criação de um Instituto Marxista de Pesquisa Social. Bom, essa história que Felix Weil contou a Martin Jay, né? Essa é uma versão corrente, baseada em depoimento de Felix Weil a Martin Jay, que é um historiador, né, da Escola de Frankfurt, e reproduzida também por Wiegershaus, outro historiador da Escola de Frankfurt, que a corrige na edição inglesa de seu livro, né? Na edição alemã do livro de Wiegershaus, ele repete essa história. Porque entre as duas edições saiu um artigo de Michael Buchmüller, né, que saiu em 1988, né, que diz que, infelizmente, essa versão não bate com os dados históricos. Ele faz ali um levantamento nisso, né, o que levou a corrigir as datas e situar o encontro não em Ilmenau, mas em Geraberg, também em Thüringen, em maio de 1923, portanto, depois da fundação do Instituto. Então, esse trabalho foi feito por Buchmüller, né, que apresenta isso num artigo de 1988. O que é certo é que participaram deste encontro, além de Lukács e Korsch, membros proeminentes do posterior instituto, ou do instituto que tinha sido fundado nessa altura, como Friedrich Pollock e Karl August Wittfogel, tendo Lukács e Korsch apresentado algo do que saiu em livro naquele ano de 1923. Ou seja, pelo que se sabe desse encontro ali, tanto Lukács quanto Korsch teriam apresentado algo daquilo que eles estavam trabalhando em forma de livro. No caso de Korsch, o Marxismo e Filosofia, que foi publicado em 23, e no caso de Lukács, História e Consciência de Classe, que também foi publicado em 1923. Aqui existe uma foto daquele encontro, né, que eu identifico aqui os nomes dos principais: Lukács em pé, os cabelos despenteados lá em cima, né? Pollock, Felix Weil, o casal Wittfogel, que são comunistas mesmo, né? Karl Korsch, né, que depois não vai ter ligação com o Instituto, né? Mas Pollock, Weil e Wittfogel são bastante ligados ao Instituto. Aqui, para encerrar esse cruzamento com Lukács, que vai ser importante para vários temas que são caros aos frankfurtianos, né? Eu copiei aqui
o índice do livro dele, né, para chamar a atenção para um dos capítulos aqui em que o Lukács trabalha esse conceito de reificação. O capítulo tem esse título geral, a reificação e a consciência do proletariado. Então, primeira parte, o fenômeno da reificação. Lembrando que isso, o Lukács, que vem lá do Império Austro-Húngaro, então, apesar de ele ser húngaro, né, o alemão é uma língua natural para ele, né, então esse texto é escrito em alemão, né, e o conceito em alemão é Verdinglichung, que se poderia também traduzir por coisificação, né, que é esse processo que Marx chama de fetichismo, né, da mercadoria, de que as relações sociais acabam se escondendo atrás de relações entre coisas, que são as mercadorias, né? Então, o conceito de reificação é o conceito cunhado por Lukács para tratar desse complexo do fetichismo. Então, inicialmente trabalha bem demoradamente esse fenômeno da reificação. Depois, a partir daí, ele entra a reconstituir alguns momentos da filosofia, mas também com um certo olhar para a ciência, né, burguesa, né? Então, as antinomias do pensamento burguês, quer dizer, até onde o pensamento burguês pode ir, sem romper, né, com esse mundo reificado, né? Porque essa antinomia entre a defesa da liberdade, dos direitos, mas que na realidade bate com o mundo totalmente fixo, né? Que é o mundo das mercadorias, que o mercado que dita as normas, etc. E que aí, propriamente, é o ponto de vista do proletariado que permite romper com isso e apontar para um possível futuro, né? Então, esse é esse capítulo. Então, vários temas que Ducati trabalha ali vão estar presentes ao longo das pesquisas dos autores do Instituto, né? Eu mencionei anteriormente já que quem cunha a expressão teoria crítica é Horkheimer, e eu vou falar rapidamente como é que isso se dá. Nesse artigo dele de 1937, chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica. A teoria tradicional é a teoria nos quadros da ideologia burguesa, naturalmente. Ciência física, matemática, sociologia, etc., sempre como ciências neutras, né, que é esse conceito, né, que é de conceito de ciência que é defendido por Max Weber, né, que aliás é um autor muito importante para esses desenvolvimento, né, da sociologia ali no contexto de Frankfurt também, né, vai ser um autor de referência para Adorno e outros. Então, o sujeito, o cientista como um sujeito destacado, quase acima da sociedade, né, etc. Isso então seria a teoria tradicional. Sobre teoria crítica, diz Horkheimer, o autoconhecimento do homem na atualidade não é, entretanto, a ciência matemática da natureza, que aparece como logos eterno, mas a teoria crítica da sociedade, uma teoria dominada pelo interesse em estados racionais. Aqui se encontra, nesse artigo ali, essas expressões, teoria crítica da sociedade, como nós conhecemos também esse pesquisas, né, do Instituto para Pesquisa Social e depois da Escola de Frankfurt. A relação disso com, com Marx, né, fica claro em outra passagem, né? Há uma postura humana que tem a própria sociedade como seu objeto. E aí, em nota, Horkheimer observa, essa postura humana, né, será designada no que se segue como a postura crítica. Aqui a palavra é tomada menos no sentido da crítica idealista da razão pura, que seria a linha de Kant, né, do que no sentido da crítica dialética da economia política, que é o conceito o Marx Maduro usa para o seu projeto, né, que é a crítica da economia política. Então, o que a Horkheimer está dizendo aqui é que teoria crítica é uma continuidade do trabalho da crítica da economia política de Marx, né? Ela designa uma propriedade essencial da teoria dialética da sociedade. Pois
Mais adiante, Horkheimer escreve um adendo em que ele diz o seguinte: em meu ensaio apontei para a diferença de duas formas de conhecimento. Uma foi fundada no discurso do método, né, que seria a teoria tradicional, em que o texto fundador seria o discurso do método. Né. A outra, que seria a teoria crítica, é, seria na crítica. A outra é fundada, né, na crítica da economia política de Marx, apenas para confirmar que ele compreende o crítico na teoria crítica, né, como herdeiro, né, da crítica da economia política de Marx, e fica então no horizonte, apesar como eu disse, Horkheimer não poder ser considerado propriamente um marxista, fica no horizonte do que ele propõe como perspectiva metodológica para o Instituto para a Pesquisa Social, fica no horizonte essa herança marxista com pano de fundo sempre. E aí, como nesse contexto aqui das novas leituras de Marx, nos interessa mais propriamente como é que se dá esse episódio final dentro do Instituto para a Pesquisa Social, já nesse momento em que se pontificam como escola de Frankfurt, né? Eu fui atrás das aulas, né? Isso está disponível que é o Instituto de Sociologia da Universidade de Frankfurt. Eles disponibilizaram, então no site deles se encontra ali a lista, né, dos cursos que Adorno fez junto à Universidade de Frankfurt. Né? Uma longa lista, né? E aí fui dar uma olhada ali para ver onde é que aparece Marx efetivamente nos cursos dele. E aí chama a atenção, né, que Adorno propriamente nunca se dispôs a ler textos de Marx com seus alunos. Então, muitas vezes acompanhado de Horkheimer, Adorno ministrou regularmente cursos introdutórios ou de leitura dedicados a Kant e a Hegel. Nenhum curso das 2 décadas depois do retorno do exílio foi dedicado a Marx ou à leitura de algum texto de Marx. Aí alguém vai se perguntar, mas será que o Backhaus, então, ele errou o alvo? Dizer assim, ele está dizendo que nós descobrimos Marx em aulas de Adorno. E eu estou descobrindo aqui que Adorno nunca deu um curso sobre Marx. Bom, isso é verdade, só que nos cursos de sociologia, e aí uma das características ali do Horkheimer e Adorno, eles estão atuando, né, junto ao Instituto de Filosofia e ao Instituto de Sociologia, ou seja, sobretudo Adorno, né, ele regularmente dá aulas na sociologia, na Universidade de Frankfurt, né, e na filosofia. Então, é nos cursos de sociologia que, sobretudo motivado pelos estudantes, começaram a ser introduzidos temas marxistas, particularmente na forma de seminários e relatórios dos alunos. Apesar de não existir ali a disposição na perspectiva do que a gente estava falando ali, a importância dos manuscritos de 44, a importância que isso teve nas décadas seguintes ali, seria muito natural que Adorno fosse dar um curso, digamos, lendo com os alunos os manuscritos filosóficos de Paris, ou também a ideologia alemã, ou então fosse pegar. Nessa época ali já tem publicação bastante difundida dos Grundrisse, pegar os Grundrisse, ou então aspectos do Capital, nada disso ocorre. Os temas marxistas eles entram ali junto com cursos gerais de sociologia, em que eles aparecem do lado de temas weberianos, às vezes ao lado de temas de sociólogos americanos, e lá no meio, de repente, aparece
uma oportunidade que alguém vai mencionar. E, então, a gente começa a encontrar Marx dentro desses cursos de sociologia, sobretudo, provavelmente proposto por estudantes, né, acrescentar um tema dentro de um complexo mais geral, que não tem foco em Marx ou temática marxista. Então, a primeira ocasião nesse sentido é do semestre de inverno de 1957, 1956 para 1957, né, num curso de sociologia sobre o conceito de ideologia. É claro que Marx é um dos autores, né, que se ocupou de ideologia, e quando se fala de ideologia, você tem que levar em consideração os marxistas, que se dedicaram bastante a conceituar sobre isso. Né? E aí aparece o que está registrado lá. Não quer dizer que só tenha tido 9 apresentações, mas o que ficou registrado foram 9 apresentações dos alunos nesse curso, né, dado ali nesse semestre. 2 apresentações dessas 9 mexem com o Marx. Né? Seria, então, a primeira crítica da economia política, uma desilusão ilusória. Né? Então, um dos alunos é apresentado essa temática, né? E depois sobre a ideologia de Marx no Capital. Então, aí, um aluno ficou responsável por um seminário, né? É como nós chamamos essas apresentações, e, que nós também praticamos, mas sobretudo na pós-graduação, né? Se encarrega o aluno de apresentar introdutoriamente o tema daquela sessão. Né? É isso que eu estou caracterizando aqui como apresentações, para não criar confusão, porque os cursos em alemão, esses cursos, eles são, alguns deles têm o título geral de Seminar, que tem um outro sentido bem diferente dos nossos seminários, que são propriamente apresentações de alunos. Né? Então, esses dados, como eu já mencionei, eles estão disponíveis na página do Instituto de Sociologia da Universidade de Frankfurt. A próxima ocorrência é do semestre de inverno do ano seguinte, no curso de Sociologia sobre Economia e Sociedade. Lembrando que Economia e Sociedade é um título de um livro de Max Weber, portanto estamos aqui falando de Sociologia Weberiana. E aí, de 10 apresentações, tem uma que se ocupa de um tema marxista, que é a teoria marxista do imperialismo moderno. Depois é preciso esperar até o semestre de verão de 1962, naquele curso de Sociologia sobre conceitos sociológicos fundamentais de que participou Backhaus. Então, a referência ali de Backhaus, que ele teve lá, uma surpresa, e que eu vou terminar essa série aqui apresentando, aliás, esse apêndice ao livro dele de 1997, né, no bloco seguinte, que vai encerrar essa sequência. Eu apresento esse texto de Backhaus, que se refere ao curso do verão de 1962. E aí aparece, então, uma de 8 apresentações, que pode muito bem ter sido do próprio Backhaus, né? A análise da sociedade capitalista em Marx. No semestre de verão do ano seguinte, também no curso de Sociologia, agora sobre o conceito da teoria sociológica, ou seja, são sempre cursos gerais, né? Introdução à sociologia, etc. Aí, de novo, temos uma apresentação de 8 sobre teoria e conceito de sociedade em Marx. No semestre de verão de 1964, mais uma apresentação no curso de Sociologia sobre o problema de indivíduo e sociedade. E aí apresenta uma de 8 apresentações. Um aluno referiu sobre teses sobre o conceito de indivíduo em Marx. Então, são conceitos que não são propriamente centrais no pensamento de Marx, como o conceito de sociedade, conceito de indivíduo, porque eles são muito genéricos, né? Não é que eles não ocorram e que não dê para reconstituir como Marx pensaria acerca desses conceitos gerais, né?
Mas não é assim que Marx procede. Assim, para a gente compreender o que é o indivíduo, ele tem que contextualizar se trata do indivíduo burguês, o indivíduo na sociedade moderna, na sociedade burguesa. Nós estamos falando de um indivíduo. A gente fala de indivíduo num outro contexto, estamos falando de outra coisa. A mesma coisa é a sociedade. A sociedade, como um conceito geral, não é do interesse de Marx. Ele é um pensador histórico, então se contextualiza que tipo de sociedade. O interesse principal dele é a sociedade moderna, é a sociedade burguesa. E ele se ocupa disso na origem histórica dessa sociedade. Não está falando de sociedade para cima e para baixo, ele está reconstituindo o que é constitutivo dessa sociedade, a saber, o modo de produção capitalista. Então, Marx é um pensador muito mais concreto do que essa abordagem aqui sugeriria, né? O que mostra como essa abordagem fica um pouco à margem, né, do central. No semestre de inverno de 1965-66, no curso de Sociologia sobre o conceito de sociedade, nota-se um aumento. Aqui nós estamos meados dos anos 60, né? Tem que lembrar ali a agitação estudantil, a Europa começa a entrar em efervescência, que culmina ali em 1968, né, nos movimentos de 68, né? Aí se explica também assim que os estudantes estejam mais interessados em trabalhar temas marxistas, né, nas aulas do Adorno. Certamente Adorno não tinha nada contra. Adorno, na verdade, como a gente vai ver a partir dessas notas de curso que o Backhaus fez de sua participação no curso de Sociologia de 62, né, de fato, parece que Adorno estava trabalhando em aula ali, passando alguns conceitos bem chaves, e que ele tem, portanto, um interesse em Marx. O que eu estou observando aqui que, apesar de ele praticar a leitura de textos, por exemplo, de Max Weber, Durkheim, de Kant, várias vezes, de Hegel, várias vezes, e vários textos, ele não dedicou nenhum curso desses a uma leitura de um texto de Marx. O que, na perspectiva dessas novas leituras de Marx, que eu vou enfatizar exatamente a necessidade de retomar o estudo dos textos de Marx, o que é exatamente uma deficiência, né, dessa abordagem. Né? Então, ali nesse semestre de inverno de 1965-66, nós encontramos 4 das 12 apresentações, que é já bem mais significativo, né? Sendo então os temas tese sobre o conceito de sociedade em Marx, a doutrina da forma-valor e o conceito de sociedade em Marx, por Backhaus, que vai dar origem depois ao primeiro texto de Backhaus, que ele vai publicar em 1969, que é um artigo com o título de Dialética da Forma-Valor, que é o mesmo título que ele mantém para o livro depois, na década de 90. Né? Então, Backhaus participou desse semestre e aqui está registrado, né? Porque assim, nessa informação que o Instituto de Sociologia da Universidade de Frankfurt disponibiliza lá no site deles, né, estão lá os nomes dos alunos que fizeram as apresentações. E aqui aparece então o nome de Bacal. Notas sobre a teoria do valor de Marx e tese sobre a crítica de Marx de Oscar Lande, né, que é um autor que criou alguma polêmica naquela altura. Depois a gente encontra só mais uma ocorrência no semestre de verão de 1967, num curso de sociologia sobre conceitos sociológicos centrais. Então, ali nós temos 2 apresentações de 16, uma sobre o conceito de classe em Karl Marx, depois o conceito de progresso em Hegel e Marx. Então, isso foi o que a gente pode reconstituir, né, a partir da informação que nós temos sobre os cursos que Adorno ministrou
junto à Universidade de Frankfurt na década de 50, nas décadas de 50 e de 60. Né? É claro que nas obras publicadas a gente encontra aqui e ali temas marxistas, às vezes temas oriundos ali, sobretudo de Lukács, a gente vê uma certa influência das leituras da história e consciência de classe, mas também a polêmica em relação ao Lukács da Maduro, ali, o Lukács que ficou na União Soviética, né, e porque Adorno e Horkheimer são muito críticos, né, do projeto da União Soviética. Né. Mas para compreender a importância, né, do que é feito aqui, por mais que isso esteja ali diluído em cursos de sociologia, isso deu ocasião, né, para que Backhaus Reichelt, que também foi aluno de Adorno, para que eles pegassem esses temas e dessem origem a uma nova corrente de leituras de Marx, né, que são conhecidas a partir da expressão de Backhaus, né, que cunha essa expressão em 1997, né, como Neue Marx-Lektüre.